Olá, amados, graça e paz. Seja bem-vindo à nossa primeira aula de bibliologia. E aqui nós vamos responder a seguinte pergunta: como saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que não os escritos de Zoroastro? Por que não os escritos de Buda e outros escritos mais podem ser a palavra de Deus? Por que eu tenho a ousadia e posso afirmar que somente a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, é sobre isso que nós vamos tratar hoje. É um tema muito importante e eu peço que você preste muita atenção. A Bíblia, ela é a palavra de Deus pelo fato de que simplesmente ela foi inspirada por Deus, ou seja, os homens que escreveram a palavra de Deus não são homens comuns, não são homens que colocaram na Bíblia, no texto bíblico, as suas próprias palavras, as suas próprias ideias, a sua imaginação, até porque se isso ocorresse, a Bíblia não teria a harmonia que tem, não teria a unidade que tem. Se nós observarmos, a Bíblia tem inúmeros, dezenas de autores. E esses autores, todos que não se conheceram, não tiveram nenhuma comunicação entre si, viveram em distância de milênios, regiões diferentes, períodos diferentes. Essas pessoas não se comunicaram, mas falaram da mesma coisa. Não pode ser mera coincidência. Então, se eles falaram a mesma coisa, eles tiveram uma fonte em comum que os ensinou tudo o que eles tivessem que falar. E que fonte é essa? Essa fonte é Deus. Foi Deus quem inspirou os autores da Bíblia para escrevê-la. E pelo fato de Deus ter inspirado esses autores para registrar a revelação de Deus, isso torna a Bíblia a palavra de Deus. Isso traz autoridade às Escrituras Sagradas. Se nós olharmos, por exemplo, na própria palavra de Deus, aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 19, diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a própria palavra de Deus, ela afirma, a própria Bíblia afirma que as Escrituras Sagradas, elas foram registradas a partir de homens que foram inspirados por Deus a fazer isso. Então essa inspiração, diferente de qualquer outra escritura, de qualquer outro fundador de outra religião, essa inspiração traz autoridade à palavra de Deus. Amém? E como é que nós podemos ter certeza que as Escrituras foram inspiradas, né? Aí você pode até argumentar assim: olha, essa inspiração, você não tem como me provar essa inspiração. Realmente, eu não tenho como provar. É apenas a própria Bíblia que está até agora falando. Mas eu tenho as evidências de inspiração. E essas evidências não são provas, são evidências. Mas quando você reúne todas as evidências em conjunto, aí você tem uma prova, você tem um empirismo. Por quê? Certa vez eu conversei com um professor de lógica, de matemática, e falei para ele todas essas evidências da inspiração da Bíblia. E eu perguntei para ele, após ouvir todas essas evidências de inspiração, qual a probabilidade matemática da Bíblia não ser a palavra de Deus? E ele falou, a probabilidade é 0. Então, as evidências são evidências, mas quando você reúne todas as evidências, você tem uma probabilidade matemática de que a Bíblia ela é 100% a palavra de Deus. Interessante isso, né? Então, vamos lá. Quais são essas evidências? Vamos tratar cada uma delas. A primeira evidência é o próprio testemunho de Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele tratou o Antigo Testamento, que naquela época não existia Novo Testamento ainda, como palavra de Deus, como escritura sagrada. O próprio Jesus disse o seguinte:
as Escrituras testificam de mim. Quando ele falou das Escrituras, ele estava se referindo a quê? Ao Antigo Testamento. E o próprio Jesus disse ainda mais: errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então ele está, sim, reconhecendo a autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus. E veja bem que o Antigo Testamento, na época de Cristo, ele veio de muito tempo, de uma tradição, né? E, inclusive, havia uma tradução, que é a Septuaginta, que é do hebraico para o grego, e o Antigo Testamento que eles tinham em mãos naquela época era exatamente a tradução. Então, eu estou deixando isso bem claro, porque alguns vão falar assim, mas a Septuaginta é uma tradução, e a tradução tem erros. Não, a tradução não tem erros, porque Jesus reconheceu a Septuaginta, que era o Antigo Testamento em grego naquela época utilizado, como a palavra de Deus, né? Naquela época já não se falava muito hebraico, apenas quem falava hebraico era um grupo seleto de sacerdotes. A maioria das pessoas falava aramaico, né? E a língua universal naquela época era o grego, e por isso que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. Nós vamos ter uma aula específica onde falaremos sobre o cânon bíblico, e aí vamos nos aprofundar mais um pouco sobre essa questão do Pentateuco, né? Aqui é só um parênteses para você entender que aquelas escrituras que Jesus tinha na sua época, ele reconhece aquelas escrituras como a palavra de Deus, tá? Mas você pode perguntar assim, para mim não quer dizer nada, porque você está falando que Jesus reconhece. E quem é Jesus? Por que você está falando de Jesus? Poderia ser Buda, poderia ser outro, como se Jesus fosse um fundador de uma religião qualquer. Mas, na verdade, existe uma diferença muito grande. Porque quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando do próprio Deus. Lá em 1 João, capítulo 5, no verso 20, vai dizer que ele é o único e verdadeiro Deus, é o próprio Deus falando, não é simplesmente um homem falando. Aí você diz assim, mas isso é uma questão de fé, porque ele é Deus para você. Para mim ele não é Deus, mas como não é Deus? Se ele ressuscitou dos mortos, como que ele não é Deus? Se ele fez inúmeros sinais e maravilhas que João, seu discípulo, ele até disse que se fosse registrar todos os milagres e feitos que Jesus fez, ressuscitou mortos, curou paralíticos, expulsou demônios, se fosse registrar tudo, o mundo inteiro não caberia o número de livros que seriam necessários para registrar os feitos de Jesus, né? Então, já existiu alguém na história assim, com essa capacidade, com esse poder? Não. Então, os sinais e maravilhas também mostram que Jesus ele era Deus, ele não era uma pessoa comum, né? Além disso, nós temos que citar as profecias. E as profecias não só provam a inspiração da Bíblia, como as profecias também provam o quê? A divindade de Cristo. As profecias, elas provam as duas coisas. Por quê? Porque nós temos milhares de profecias e todas as profecias têm sido rigorosamente cumpridas. Todas as profecias que foram feitas por Isaías, por Ezequiel, por Jeremias, a respeito de Cristo, todas elas se cumpriu rigorosamente. Não há uma profecia sequer que não tenha se cumprido rigorosamente. Então, o fato de você ter o cumprimento das profecias, isso mostra que as profecias, ou seja, o Antigo Testamento, naquela época, era sim a palavra de Deus, porque se cumpriu. E se cumpriu, e se era a palavra de Deus, e se o Antigo Testamento falava a respeito de Cristo, e falava que Cristo era Deus, nós devemos confiar no Antigo Testamento, né? Até porque essas profecias se cumprindo em Cristo, isso fica uma evidência, quase como uma prova, né, matemática, de que ele realmente era Deus, porque tudo se cumpriu em Jesus. Então nós temos uma primeira evidência, que é o testemunho de Cristo. Nós temos uma segunda evidência da inspiração divina das Escrituras, que são as próprias profecias que já se cumpriram, né, e faltam algumas outras poucas a se cumprir. Nós temos, por exemplo, a evidência da historicidade da Bíblia. Gente, isso é muito importante, por quê? Porque tudo que é falado na Bíblia, a arqueologia vem provando há séculos. E quanto mais a ciência tenta invalidar a Bíblia, quanto mais a ciência tenta dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus e tenta provar isso, ela acaba provando o contrário. Ela acaba provando, sim, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque tudo que ali está registrado, a arqueologia vem dizendo somente o seguinte:
É verdade. É verdade. É verdade. Você não vai encontrar em toda a história, em toda a ciência, um teste empírico, uma evidência arqueológica que fala assim, ó, tá vendo? Encontrei um erro na Bíblia. Ó, tá vendo? Isso aqui estava registrado de uma forma e agora não é aquilo ali. Não. Você não vai encontrar. E preste atenção, eles estão se esforçando nisso. Eles estão se esforçando em tentar provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas quanto mais eles se esforçam em tentar provar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mais eles provam o contrário, que a Bíblia é sim a palavra de Deus. Então nós temos também a evidência, que é quase uma prova, né, da historicidade das Escrituras, né, que mostra a inspiração da palavra de Deus. Você não vai encontrar nenhum outro escrito na palavra de Deus que tenha esse grau de precisão histórica, né? Nós temos ainda uma outra evidência, que é a integridade dos seus autores. Amados, os autores bíblicos foram pessoas de reconhecimento da sua época, as pessoas reconheciam, respeitavam. São pessoas que não ganharam dinheiro para pregar o evangelho. São pessoas que morreram e acreditaram naquilo que eles estavam falando, eles deram as suas vidas. Ou eles tinham integridade, ou eles eram loucos, ou eles tinham um problema mental. Porque quem é que vai dar a sua vida por uma causa na qual ele próprio não acredita? Então, todos os autores bíblicos, eles foram martirizados, e aí eu estou destacando os autores do Novo Testamento, os apóstolos, eles foram martirizados por aquilo que eles acreditavam, né? E eram pessoas íntegras, eles tinham autoridade para falar aquilo, porque eles não só viviam aquilo que eles falavam, pregavam, bem como eles também eram dotados de autoridade para fazer milagres, né, para expulsar demônios, assim como Jesus fez. Jesus deu essa autoridade, esse poder a eles para que eles também fizessem. Isso mostra que não são homens comuns, não são idealizadores, não são pessoas que quiseram fundar uma religião. Não, nada a ver. São pessoas que foram autorizadas por Deus a fazer o que fizeram. E Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2 e no capítulo 3 também, que Deus revelou aos seus profetas e apóstolos a sua palavra, a sua vontade, para que eles registrassem isso, para que eles passassem isso à frente por todo o mundo, e foi o que eles fizeram. Então são pessoas distintas. É diferente, por exemplo, do fundador, e aqui, veja bem, eu não estou querendo falar mal de religião nenhuma, eu só estou falando de fatos, ok? Só estou falando de fatos. É diferente, por exemplo, do fundador do Testemunho de Jeová, Charles Taze Russell, que foi uma pessoa envolvida em vários escândalos financeiros, que foi uma pessoa que a esposa dele não suportava ele, porque, além dos adultérios, tinha as agressões, e no final das contas ela acabou se divorciando do marido. Era uma pessoa que não tinha reputação nenhuma, porém ele criou uma doutrina e as pessoas decidiram confiar nessa doutrina. Mas qual autoridade? Qual integridade? Que autoridade ele tinha, né, da parte de Deus? Qual é a evidência de que ele realmente recebeu uma revelação de Deus e estava autorizado a transmitir isso como se fosse a palavra de Deus? Não há qualquer evidência. Simplesmente as pessoas que seguem essa religião seguem porque simpatizaram com a doutrina e decidiram crer. Só por isso. Mas não existe uma evidência que autorize e que mostre que essas escrituras e essa doutrina é a palavra de Deus. Da mesma forma, o mormonismo. O mormonismo foi alguém, o Joseph Smith, que disse que encontrou com um anjo chamado Moroni e que esse anjo falou para ele, olha, a partir de hoje eu vou te mostrar, eu vou fazer um aditivo da Bíblia, porque a Bíblia está ultrapassada e a gente precisa dar uma renovada aí nas ideias da Bíblia, e agora eu vou passar para você exatamente o que está escrito, né? E aí ele diz, conta uma história lá, uma fábula, uma coisa hollywoodiana, né, para explicar como é que esse livro chegou até ele, livro de ouro e tal. Ninguém nunca achou esse livro, né, mas ele falou que tinha um livro de ouro. E aí, através desse livro, as pessoas decidiram crer que era a palavra de Deus. Mas qual é a evidência? A única coisa que você tem aí são as palavras dele. Você não tem nenhuma outra evidência. Então, quando eu falo da integridade dos apóstolos, nós estamos falando aqui de pessoas que não eram pessoas comuns, eram pessoas dotadas de poder e autoridade para falar o que falaram, para registrar o que registraram. Amém, queridos? Então, veja bem, nós temos o reconhecimento até de que não era cristão, porque você pode pensar o seguinte, não, isso aí
fizeram lá uma conspiração entre os cristãos para poder criar essa história toda. E, na verdade, não é bem assim, porque nós temos reconhecimento de vários historiadores da época, contemporâneos de Cristo, que testemunharam a divindade e reconheciam Jesus como Deus, né, bem como os seus discípulos. E aí eu quero ler para vocês aqui um texto de Flávio Joséfo, um judeu, não era cristão, historiador, né, contemporâneo de Jesus. E veja bem o que ele escreveu a respeito disso. Ele falou assim: foi naquele tempo, por ocasião da sublevação contra Pilatos, que queria servir-se do tesouro do templo para aduzir a Jerusalém a água de um manancial longínquo, que apareceu Jesus, homem sábio, se é que, falando dele, podemos usar esse termo, homem. Ou seja, ele reconhecia Jesus como sendo Deus, pois ele fez coisas maravilhosas. E para os que aceitam a verdade com prazer, foi um mestre. Atraiu a si muitos judeus e também muitos gregos. Foi ele o Messias esperado. E quando Pilatos, por denúncia de notáveis de nossa nação, o condenou a ser crucificado, os que antes o haviam amado durante a vida persistiram nesse amor, que são os discípulos. Pois ele lhes apareceu vivo, de novo no terceiro dia, tal como haviam predito os divinos profetas, que tinham predito também outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a espécie de gente que tira dele o nome de cristãos subsiste ainda em nossos dias. Ou seja, o próprio Flávio Joséfo, ele reconhece a divindade de Cristo. E ele mostra aqui, diz e fala sobre a ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitou. Isso passa a ser para nós, amados, um fato histórico. A ressurreição de Cristo não é uma ideia, não é uma invenção, é um fato histórico que deve ser reconhecido documentalmente. Por quê? Porque os escritos de Joséfo, que foi testemunha quase que ocular de tudo que ocorreu, ele mostra no seu livro exatamente isso que aconteceu. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que se não fosse a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Se não fosse a ressurreição de Cristo, Cristo seria um fundador de uma religião como qualquer outro. Mas não, nós estamos falando de alguém que venceu a morte. Nós estamos falando de alguém que, por seu próprio poder, ressuscitou e apareceu para muitíssimas testemunhas. Ele ascendeu ao céu na presença de mais de 500 testemunhas. Não foi meia dúzia, não foi uma dúzia. Foram mais de 500 testemunhas que viram Jesus ressurreto, ressuscitado. E isso foi uma notícia, um fato histórico que percorreu por toda a Judéia, por todo o mundo. Então nós não temos como dizer que a ressurreição de Cristo não foi um fato histórico. E se é um fato histórico, nós podemos ter a certeza de que Jesus, ele é Deus sim. Amém, amados? Então nós passamos aqui para vocês algumas evidências da inspiração das Escrituras e o porquê nós podemos considerar que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós reunimos todas essas evidências, segundo um professor de matemática me disse, não é a minha praia, não é a minha seara, mas ele disse que dentro de uma probabilidade matemática, reunindo todas essas evidências, a probabilidade da Bíblia não ser a palavra de Deus é zero. Amém? Então, que Deus possa abençoá-los. Qualquer dúvida, deixe os comentários aí embaixo que eu vou ter o prazer de responder. Abraço.